A expressão japonesa Ronin descreve um samurai que não possui um mestre e que perambula sozinho. A condição de um Ronin variava ao longo de diferentes períodos de tempo. De uma forma mais ampla, ser um Ronin indicava um fracasso. De maneira mais específica, um Ronin havia renunciado ao ato do seppuku, que é uma forma de suicídio ritual japonês usado para restaurar a honra após uma derrota. Aqueles que recusavam o seppuku se tornavam pária, suportando uma reputação de desonra. Seguindo o seu próprio caminho, alguns Ronin trabalhavam como mercenários e guarda-costas, enquanto outros se envolviam em atividades criminosas. Um dos Ronin mais lendários é Miyamoto Musashi, famoso como o maior espadachim do Japão. Invicto em mais de 60 duelos. Musashi se tornou um Ronin depois de escapar da morte durante a Batalha de Sekigahara, quando servia o general Hideyori. Além de sua habilidade com a espada, ele era também filósofo, artista e um budista erudito. Entre suas várias escritas, Musashi nos deixou com 21 princípios para aqueles que seguem seus caminhos solitários, denominados Dokodo, que ele registrou pouco antes de sua morte. Mesmo que a era dos samurais tenha desaparecido há muito tempo, os princípios de Musashi são intemporais e podem nos inspirar hoje a viver de maneira significativa. Esta série, em 3 partes, explora os 21 princípios do Dokodo de Musashi. A primeira parte já foi publicada e você pode conferi-la aqui mesmo no canal Citando Sábios. E se você quiser ver a terceira parte, comente "Eu quero a terceira parte". É importante notar que as explicações neste vídeo se baseiam em filosofias existentes, interpretações do autor e raciocínio, e têm a intenção de servir como uma fonte de inspiração para a vida contemporânea. Aceite tudo exatamente como é. No livro dos 5 Anéis, Miyamoto Musashi desvenda o caminho do guerreiro por meio da arte da esgrima. Ao mergulhar nesse livro, torna-se evidente que o caminho significa uma vida de prática contínua. Particularmente quando abordamos isso a partir de uma perspectiva budista, podemos concluir que a única maneira eficaz de praticar está enraizada na aceitação do estado atual das coisas. Não podemos evoluir se não estivermos dispostos a ser aprendizes no início. A prática da meditação, por exemplo, envolve a aceitação do estado presente das questões a fim de fortalecer a mente. Entretanto, Musashi vai além, afirmando que o guerreiro deve abraçar com resolução a morte. A morte não é apenas uma parte inevitável da vida, mas também um destino aceitável para preservar a honra, conforme as antigas tradições japonesas. O ato do seppuku se baseia na ideia de morte honrosa, que é acionado em situações em que permanecer vivo seria uma desonra, como, por exemplo, quando alguém falha em seu dever. Hoje, sobretudo para a mente ocidental contemporânea, essa ideia é extrema. No entanto, a aceitação decidida da morte pode nos auxiliar a entender que é um caminho que todos nós trilharemos em algum momento. No budismo, existe uma prática denominada meditação do cadáver, na qual alguém pode contemplar a morte na presença de um corpo sem vida, ou simplesmente imaginá-la. Através da repetição dessa prática, um budista chega a um entendimento da realidade da morte. Para um Ronin, podemos afirmar que a aceitação de sua solidão é essencial. Por exemplo, Musashi teve que enfrentar o mundo, sem o respaldo de uma escola ou mestre, percorrendo o país e duelando para aperfeiçoar sua habilidade. Dessa forma, ele trilhou um caminho extremamente solitário, no qual só é possível prosperar quando a solidão é aceita. Não busque o prazer por si só. Apesar de ser um Ronin, Musashi enfatizou a virtude acima do prazer. Ele poderia ter se tornado um mercenário ou um ladrão, mas optou por desenvolver-se espiritualmente, aperfeiçoar a arte da espada longa e sacrificar sua vida em prol do bem maior em várias ocasiões. No máximo, o prazer deveria ser uma consequência da busca pela virtude. O significado da virtude varia ao longo das épocas, à medida que as éticas e as visões sobre a moral se transformam com o tempo. No entanto, podemos distinguir a busca pelo prazer, que envolve a busca egoísta da gratificação dos sentidos, de fazer o bem para o mundo sem levar em consideração a satisfação dos sentidos. A atitude de Musashi em relação ao prazer assemelha-se muito às atitudes estoicas e budistas que estão associadas à moderação dos sentidos.
Epicteto, por exemplo, argumentou que a longo prazo a vitória em abster-se do prazer é melhor do que ser dominado por ele. Os budistas argumentam que o prazer sensual em si não é verdadeiramente agradável, é apenas um alívio momentâneo para uma coceira que piora se continuarmos a coçar, ao ponto de nos desviar do caminho correto. Para um Ronin, é vital manter o desejo por prazer sob controle. À medida que os Ronins vagam sozinhos, a busca por prazer pode se tornar uma armadilha, na qual se envolvem de maneiras destrutivas no mundo. A busca por comida saborosa, entretenimento barato, luxúria, não apenas os prende ao mundano, mas também os impede de praticar o que, de acordo com Musashi, poderia levar a uma compreensão espiritual mais profunda. Nos dias de solidão de Musashi, ele jamais teria conseguido aperfeiçoar sua esgrima se tivesse se entregado ao prazer. Em nenhuma circunstância dependa de um sentimento parcial. Sentimentos são importantes, pois indicam que algo está ocorrendo. No entanto, nem sempre são ideais quando se trata de tomar decisões. O problema com os sentimentos é que frequentemente estão enraizados em pensamentos irracionais, o que significa que têm como base uma visão distorcida da realidade. Portanto, em muitos casos, os sentimentos são incompletos, já que não nos fornecem a história inteira, o que implica que agir com base neles pode levar a ações que podem estar erradas e serem prejudiciais. Em vez disso, o pensamento racional, a lógica, a razão. Resumindo, avaliar uma situação e observar nossos sentimentos com clareza mental são mais confiáveis. Portanto, é crucial estarmos conscientes do que está acontecendo em nossa mente e corpo. Estamos dominados pela emoção? Estamos agindo a partir de um lugar de raiva ou medo? Nesse caso, a melhor opção é permitir que a poeira em nossas mentes se assente e reavaliar a situação quando nossas mentes estiverem claras. Não é preciso dizer que batalhas devem ser travadas com uma mente clara, e os inimigos devem ser abordados com mais clareza mental do que com emoção, pois esta última prejudica nossas habilidades e pode resultar em decisões insensatas. Considere a si mesmo com leveza. Considere o mundo com profundidade. Miyamoto Musashi era mortal e humilde ao mesmo tempo, consciente de sua insignificância em comparação com o panorama mais amplo e também disposto a servir ao bem maior. Ter uma visão modesta de nós mesmos significa reconhecer que não somos tão essenciais como às vezes imaginamos. Claro, somos intrinsecamente valiosos como seres humanos, mas a realidade é que, se partirmos amanhã, o mundo provavelmente continuará a existir. Quando nos comparamos ao universo, torna-se evidente o quão pequenos somos e, acima de tudo, como somos dependentes do todo. Por que deveríamos nos elevar acima do ambiente quando, na verdade, somos profundamente interligados a ele? O universo é incrivelmente vasto e complexo, muito mais do que o ego limitado que habita em nossas mentes. Ao reconhecer essa realidade, fica claro que não há razão para não sermos humildes. Um Ronin provavelmente tinha essa consciência, pois encarar o mundo sozinho pode proporcionar uma visão reveladora de nossa pequenez e vulnerabilidade. Portanto, é aconselhável que, de vez em quando, ponderemos com modéstia sobre o quão relevantes realmente somos. Isso não implica que devamos nos excluir do cenário, mas sim que devemos manter sempre em mente as proporções entre nós e o ambiente, de modo a não inflar nossa própria importância e cair na ilusão. Durante a sua vida, evite o desejo, até o próprio desejo de nada desejar. Desejo e aversão são dois lados da mesma moeda. Quando sentimos aversão por algo, na verdade estamos desejando evitar o que nos causa aversão. Portanto, o desejo implica que depositamos nossa felicidade em algo que está fora de nós. Infelizmente, as circunstâncias externas estão além do nosso controle. Então, se vincularmos nossa felicidade a elas, estaremos em uma posição não confiável. É claro que essa abordagem em relação ao desejo é muito estoica. Os budistas veem o desejo, ou mais especificamente, o apego, como a raiz do sofrimento. Estar apegado ao desejo significa que estamos fixados em nossa busca por coisas externas, presumindo que essa busca nos tornará felizes. Musashi nos diz que, apesar da imensidão do mundo externo e da nossa pequenez, a chave para o bem-estar está dentro de nós.
Não há nada fora de si que possa realmente fazer com que você se torne melhor, mais forte, mais rico, mais rápido ou mais inteligente. Tudo está dentro. Tudo existe. Não busque nada fora de si. Portanto, poderíamos dizer que, embora devamos ser humildes diante da grandeza do universo, nosso foco deve estar em nossas próprias ações dentro desse universo e não no que podemos obter dele, já que este último não é confiável. Epicteto, o filósofo estoico, expressa a mesma ideia e cito: as coisas sob nosso controle são por natureza livres, desimpedidas, sem restrições. Mas as que não estão sob nosso controle são fracas, servis, restritas, pertencentes a outros. Musashi percebeu com razão que desejar coisas que não estão sob nosso controle não é uma estratégia eficaz para uma boa vida. Além disso, a experiência nos ensina que o desejo incessante pode levar à dependência. Não lamente o que fez. A habilidade de fazer uma autocrítica construtiva e compreender nossos erros, assim como o impacto que podemos ter causado a outros seres, é uma destreza valiosa, fundamental para forjar conexões significativas e evitar recair em antigas falhas. No entanto, perseverar em culpar a nós mesmos de forma constante por equívocos pretéritos não trará benefício a ninguém. Na melhor das hipóteses, apenas mostramos às pessoas que lamentamos nossas ações. O que pode ser positivo, mas, com o tempo, só podemos seguir adiante. Além disso, frequentemente, os infortúnios revelam-se como oportunidades disfarçadas. Com o sentimento de vergonha e os estragos, vem o amadurecimento. O reconhecimento da nocividade de nossos atos é uma chance de tornar-se mais precavido e empático, evitando mais sofrimento no porvir. Como afirmou o Dalai Lama, quando você perde, não perca a lição. Além disso, escolhas que hoje parecem equivocadas podem revelar-se sábias no futuro, visto que o porvir permanecerá sempre imprevisível, desdobrando-se de maneiras que nunca conseguiremos prever com certeza. Nunca sinta inveja. Quando encaramos o mundo sozinhos como um ronin solitário, o ressentimento sempre espreita ao virar da esquina. Ser um renegado muitas vezes implica em não ter o que os outros têm, especialmente quando se trata de bens materiais e conexões sociais. Para um ronin, isso muitas vezes significava não ter um lar, vagando sem pertencer a lugar algum. Por isso, é fácil cair na armadilha da inveja daqueles que possuem o que nos falta. A inveja nos leva a olhar para casais quando estamos solteiros, para os ricos quando somos pobres, para pessoas populares quando nós mesmos somos desprezados. Isso gera dor, baseada no desejo de que as coisas sejam diferentes do que são, de querer o que outros têm, mas que por algum motivo não faz parte de nossa realidade. Quando caminhamos solitários, não é sábio carregar o fardo desses sentimentos de ressentimento, pois eles só nos prejudicam. A única coisa sobre a qual temos controle é nossa própria capacidade. Toda energia que desperdiçamos nos comparando amargamente com os outros é desperdício. Os ronins estão mais bem servidos quando se concentram em suas próprias ações e seguem em frente, mesmo que seja necessário fazê-lo de forma isolada. Esses são os primeiros 7 princípios do Dokodo de Miyamoto Musashi. Para conhecer mais, assista ao vídeo que está aparecendo agora em sua tela. Obrigado por assistir.